Olá, tudo bom? Meu nome é Farid Saman, sou médico nefrologista da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Sejam muito bem-vindos à aula 4 dessa sequência que a gente está falando sobre doença renal crônica na atenção primária à saúde. A gente já passou por esses temas e hoje a gente vai falar sobre treinamento profissional em doença renal crônica. O conceito de perda da função renal é mais ou menos assim. Quando o paciente perde a função renal em horas ou dias, ele tem uma síndrome chamada de injúria renal aguda. Quando essa perda de função renal acontece ao longo de semanas, ele tem uma insuficiência renal rapidamente progressiva. E quando a perda da função renal acontece em meses ou anos, ou seja, de maneira mais lenta, ele tem doença renal crônica, que é o tema da nossa conversa e dessa sequência de aulas. Quais são os fatores de risco para a doença renal crônica? Em adultos, são a hipertensão arterial, o diabetes, a obesidade, a idade acima de 60 anos. Esses 4 são os principais e provavelmente abraçam 80%, 90% dos casos na atenção primária. Tem também aqueles pacientes que já tiveram um evento cardio ou cerebrovascular, que tem doença renal crônica na família, que usam cronicamente medicações tóxicas para o rim, como anti-inflamatórios, contrastes radiológicos, lítio, etc. E câncer também é um fator de risco para a doença renal crônica. Felizmente, as crianças têm cerca de 200 vezes menor prevalência de doença renal crônica que os adultos, mas essa população também é muito importante. Os fatores de risco para doença renal crônica na infância são baixo peso ao nascer, prematuridade, episódio prévio de injúria renal aguda e os mesmos fatores de risco que a gente vê nos adultos, hipertensão, diabetes e obesidade. A definição de doença renal crônica é um consenso mundial há mais de 20 anos. Ela é definida por uma taxa de filtração glomerular abaixo de 60 ml por minuto por mais de 3 meses, ou um marcador de doença renal crônica também por mais de 3 meses, independentemente da taxa de filtração glomerular. Esse marcador de doença renal crônica pode ser proteinúria, hematúria com dismorfismo, uma tubulopatia e até uma alteração no exame de imagem. Na prática clínica, o marcador de doença renal crônica mais importante é a proteinúria e a gente vai detalhar isso daqui a pouquinho. Com base nessa definição que eu mostrei para vocês, a gente consegue concluir que o diagnóstico da doença renal crônica pode ser feito por uma série de exames. Por exemplo, a creatinina sérica e a taxa de filtração glomerular estimada a partir da creatinina sérica, clearance de creatinina de 24 horas, um exame de urina simples, conhecido como EAS, a RAC, que é um exame de urina amostra isolada muito importante, a sigla quer dizer relação albumina-creatinina na amostra isolada, um exame de proteinúria de 24 horas, albuminúria de 24 horas, um exame de imagem como um ultrassom, uma tomografia, uma ressonância, um laudo de anatomia patológica dos rins, etc. É muito importante a gente lembrar que os estágios iniciais da doença renal crônica, as fases 1, 2, 3 e 4, quase não dão sintomas. E é somente na fase 5, quando os rins funcionam menos do que 15% e de maneira mais específica, menos do que 15 ml por minuto de taxa de filtração glomerular, é que o paciente tem necessidade de fazer terapia renal substitutiva e geralmente apresenta algum sintoma mais grave. Qual que é a importância da taxa de filtração glomerular? A creatinina, isoladamente, ela tem uma série de limitações, com a idade, de acordo com a etnia, com a distribuição de massa muscular, e tem outras variáveis também. É por isso que também há mais de 20 anos, todo exame de creatinina sérica avaliado em nível ambulatorial, idealmente tem que ser acompanhado da taxa de filtração glomerular. Né? Existem várias fórmulas matemáticas para estimar a taxa de filtração glomerular a partir da creatinina sérica.
A mais antiga conhecida data de 1976, é a famosa fórmula de Cockcroft-Gault. Para a gente fazer esse cálculo, a gente precisava da creatinina, da idade, do peso e do sexo do paciente. Mais tarde, em adultos, foi publicado estudos que comprovaram a eficiência da fórmula MDRD de 2002. Para esse cálculo, a gente precisava só de creatinina, idade, sexo e raça. Em 2009, uma fórmula mais moderna foi recomendada, que foi chamada de CKD-EP 2009, e também precisava de creatinina, idade, sexo e raça. E a partir de 2021, que é a fórmula atualmente recomendada, que é a CKD-EP 2021, a gente não precisa mais da raça para fazer essa estimativa. A gente precisa somente da creatinina, idade e sexo. A utilização dessa fórmula do CKD-EP 2021 é muito oportuna para a população brasileira, já que ela é muito miscigenada. Então, a definição de raça fica muito difícil na população brasileira. Então, essa fórmula é muito interessante para ser usada em massa na atenção primária, na atenção secundária, mas para a população brasileira. Falando um pouco de proteinúria, né? Existem vários métodos de avaliação de proteinúria. O que eu estou mostrando para vocês aqui são os 5 métodos principais que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde e como a gente classifica de acordo com o resultado. Quer dizer, a proteinúria vai ser leve, moderada ou severa. Se você que é profissional de saúde, médico, enfermeiro, nutricionista, dentista, como a gente falou lá atrás nos protocolos, todas essas categorias profissionais podem colaborar com o diagnóstico precoce da doença renal crônica. Então, se você recebe um exame de urina tipo 1, você agora com essa tabela, você consegue fazer o diagnóstico se essa proteinúria desse paciente é leve, moderada ou severa. Da mesma maneira, a classificação eu estou mostrando aqui, se você está avaliando um exame da relação albumina-creatinina, que é a RAC, né? Microalbuminúria, eu coloquei entre aspas, mas é um nome importante ainda, né? Apesar de ser um nome que não é tão recomendado como antigamente, é um nome que é usado na tabela SIGTAP, que é a tabela de procedimentos do SUS, né? Se você recebe uma relação proteína-creatinina, tá aí também as faixas que definem as categorias de níveis dessa proteinúria. A mesma coisa para a proteinúria de 24 horas e a albuminúria de 24 horas. Esse excesso de fórmulas matemáticas para calcular a taxa de filtração glomerular pela creatinina sérica que eu mostrei, e esse excesso de maneiras de avaliar proteinúria, isso causa uma confusão no profissional da atenção primária, que ele não tem só a diretriz de doença renal crônica, só os rins para cuidar. Ele tem uma gama enorme de condições no adulto, na criança, no gestante para avaliar. Então é por isso que a recomendação tem que ser clara para facilitar o trabalho, para facilitar a interpretação dos resultados pelos profissionais de saúde. Então agora é muito importante essa definição, esses conceitos que estão aparecendo aqui nesse slide, que eles sejam do dia a dia, do vocabulário da atenção primária e não só do especialista, do médico nefrologista. Então, o que a gente quer dizer nesse slide? Toda pessoa com hipertensão, com diabetes, com obesidade, com doença cardio ou cerebrovascular, que são os principais fatores de risco, pelo menos uma vez por ano, eles têm que fazer um exame de sangue e um exame de urina, amostra isolada. O que o laboratório tem que fazer com esse exame de creatinina sérica? Ele tem que soltar o resultado da taxa de filtração glomerular de maneira automática. E quando o profissional de saúde, para essa população de risco que eu citei, solicita o exame de microalbuminúria, o laboratório tem que soltar o resultado de maneira automática da RAC, da relação albumina-creatinina na urina. Isso está mais do que recomendado por várias instituições. CIB é a Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo. Isso está recomendado também no SUS brasileiro de maneira mais ampla, no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, o PCDT de doença renal crônica, publicado no ano passado. E se a gente olhar a diretriz de doença renal crônica
do Ministério da Saúde, que é de 2014, e lá já tinha essa recomendação. A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e de Nefrologia traz a mesma recomendação, e a Sociedade Internacional de Nefrologia também. Vamos falar agora do tratamento da doença renal crônica. O tratamento da doença renal crônica envolve vários níveis. O primeiro é a prevenção primária, ou seja, o paciente que tem alguns hábitos, ele pode ter o benefício de prevenir que ele tenha a doença renal crônica. É diferente de prevenir os agravos, é prevenir o aparecimento. Então, uma dieta rica em potássio está associada com menos 22% de risco de ter doença renal crônica no futuro. Uma dieta rica em vegetais, menos 21% de risco de ter doença renal no futuro. Ser ativo, menos 18%. Ter uma dieta rica em sódio ou fumar aumenta em mais ou menos 20% o risco de ter doença renal crônica no futuro. Isso é muito importante para os profissionais de saúde que estão diante do paciente. A prevenção secundária da doença renal crônica é muito importante. Aqui eu estou resumindo principalmente a prevenção secundária como diagnóstico precoce. E a gente deixou bem claro que o diagnóstico precoce é importante o exame de sangue para ver a creatinina e o exame de urina para ver a RAC, que é a relação albumina-creatinina. É mais do que conhecido hoje que somente o exame da creatinina não é suficiente para fazer a estratificação de risco correta dos pacientes na atenção primária. Então, essa prevenção secundária por meio desses dois exames que a gente está aqui reforçando está associado com 80% mais diagnóstico de pacientes de alto risco. Além disso, esses dois exames servem muito bem para a estratificação de risco renal e não renal. A alteração conjunta desses exames está fortemente associada com evento cardiovascular no futuro, internação e óbito por qualquer causa e também necessidade de diálise. Esses dois exames também são muito importantes para a gente identificar pacientes que são elegíveis para utilizar medicações que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Por exemplo, o IECA ou BRA, que são a classe de medicações de inibidores de enzima de conversão de angiotensina, que é o IECA, e o bloqueador do receptor de angiotensina, que é o BRA, é o captopril, o enalapril, o losartan, o valsartan, né? Então, para a gente usar melhor essas medicações na atenção primária, a gente precisa do exame de sangue para ver a taxa de filtração e do exame de urina para ver a RAC, que é a relação albumina-creatinina. Por exemplo, o IECA e o BRA, ele é indicado para as pessoas com diabetes que têm uma RAC acima de 30 mg por grama. Para os não diabéticos, ele está muito bem indicado quando o paciente tem uma RAC acima de 300 mg por grama. Mais recentemente, foi incorporada uma outra medicação no SUS, que é a dapagliflozina. Ela é bem indicada para o paciente com diabetes que tem uma taxa de filtração glomerular entre 25 e 75. E para os não diabéticos, que tem uma relação albumina-creatinina acima de 300 mg por grama. Uma outra medicação que eu gostaria de falar rapidamente é a finerenona. Essa medicação ainda não está incorporada no SUS, mas quando isso acontecer, que existe uma previsão aí de ser incorporada nos próximos 12, 24 meses, ela também precisa da relação albumina-creatinina do exame de urina para ser melhor indicada. A testagem de RAC, que é a relação albumina-creatinina, foi demonstrada a sua importância nesse estudo muito importante e bem recente. De maneira independente, os pacientes que tinham testagem por RAC no último ano, eles tinham maior chance de estarem utilizando o IECA e BRA, maior chance de estar utilizando os inibidores do SGLT2, que é a dapagliflozina, ou seja, maior chance de estar utilizando as medicações nefro e cardioprotetoras e maior chance de estar com a pressão controlada. Então esse é um indicador muito importante na prática da gestão da atenção primária e da atenção secundária também. É importante dizer que a doença renal crônica é altamente prevenível. Quando a gente
começa a tratar a doença renal crônica mais cedo, ou seja, quando a taxa de filtração está em torno de 90 ml por minuto, a gente consegue evitar até 12 anos de diálise em um paciente. Por outro lado, quando a gente descobre a doença renal crônica muito tarde, por exemplo, quando os rins estão funcionando já 30 ml por minuto, ou a gente não consegue evitar a diálise, ou a gente consegue evitar no máximo 4 anos de diálise. E no conjunto de figuras de baixo dessa tela, a gente está mostrando a importância de fazer o rastreamento completo da doença renal crônica, ou seja, também pelo exame de urina de proteinúria. O paciente que tem alteração no exame de proteínas urinárias é aquele paciente que mais se beneficia do tratamento. Por outro lado, a pessoa que não tem alteração no exame de proteínas urinárias se beneficia menos desse tratamento todo que a gente está discutindo nessa aula atual, nessa aula 4, ou esse paciente não vai se beneficiar. Quando encaminhar os pacientes com doença renal crônica para o nefrologista? Então a gente entendeu a importância de solicitar os exames corretos e agora é a hora da gente falar o que fazer com os resultados. Esse é o mapa de risco ou mapa de calor da doença renal crônica, que precisa de duas variáveis. A taxa de filtração glomerular na coluna vertical, que é derivada da creatinina sérica, e a microalbuminúria ou a RAC, que é derivada do exame de urina amostra isolada. Com esses dois exames, a gente sabe se o paciente é de baixo, médio, alto ou muito alto risco. Quando encaminhar para o nefrologista? Eu mostro para vocês aqui 3 opções, né? A primeira opção é para aquele cenário de atenção básica, de município ou de região de saúde, onde a gente tem uma baixíssima oferta de nefrologistas. Qual que é a recomendação nesse caso? Que sejam encaminhados somente os pacientes com estágio 4 e 5 de doença renal crônica, ou seja, aqueles pacientes que têm uma taxa de filtração abaixo de 30 ml por minuto. Isso vai corresponder aproximadamente a apenas 0,26% das pessoas que você conseguir rastrear no seu município com os exames que eu citei. Ou seja, a grande maioria dos pacientes vão ficar na atenção primária e só 0,26% tem que ser encaminhados. A outra opção é encaminhar os pacientes com estágio 3B, 4 e 5, né? Que são aqueles pacientes com a taxa de filtração abaixo de 45 ml por minuto. Esses serão 1,7% das pessoas que você rastrear. E o ideal, a condição ideal, quando a gente tem uma oferta adequada de consulta com o nefrologista, e agora eu quero fazer um parênteses, o número de consultas com nefrologistas no Sistema Único de Saúde triplicou nos últimos 20 anos no Sistema Único de Saúde. É claro que tem ainda regiões carentes desse profissional, mas a gente está vendo um avanço nesse quesito. Então, na situação ideal, a gente encaminha para o nefrologista a terceira opção que eu estou mostrando, os pacientes de risco alto e muito alto. E mesmo nessa indicação mais permissiva, mais abrangente de encaminhamento para o nefrologista, isso soma 3% das pessoas que a gente rastrear. Ou seja, mesmo nessa situação, 97% das pessoas devem continuar na atenção primária. Agora, a prevenção terciária, que a gente conhece mais abrangentemente como tratamento. A primeira coisa é modificações no estilo de vida. Uma dieta hipossódica está associada à prevenção dos agravos da doença renal crônica. São 2 gramas de cloreto de sódio ou 5 gramas de sal por dia. O controle de peso também é importante. Nas fases iniciais da doença renal crônica, a recomendação é manter o paciente com índice de massa corpórea que é recomendado para a população geral sem doença renal crônica, que é de 18 a 25 kg por metro quadrado. Nas fases avançadas da doença renal crônica, estágio 4 e 5, se mistura aí o risco do paciente ter desnutrição. A desnutrição nas fases avançadas
da doença renal crônica está associada com piores desfechos. Então a gente não tem uma evidência forte para ser muito agressivo no controle do índice de massa corporal. Por isso que eu estou anotando para vocês a recomendação de manter o índice de massa corporal nessa fase avançada da doença renal crônica 25 a 35 kg por metro quadrado. A atividade física de 30 minutos, pelo menos 5 vezes por semana, também faz parte do tratamento da doença renal crônica. E não fumar. O cigarro é fortemente associado a um ritmo maior de piora da função renal. Vamos falar agora de algumas medicações que comprovadamente retardam a progressão da doença renal crônica, ou seja, retardam a velocidade de piora da doença renal crônica, aumentando o risco do paciente precisar fazer diálise e diminuindo o tempo que o paciente vai levar até chegar na diálise. Essas 3 medicações que eu estou mostrando para vocês são medicações que estão disponíveis no SUS e estão descritas no PCDT de 2024. A primeira delas é o IECA ou BRA, já comentei, é o enalapril, o captopril, o losartan. Para quem está mais indicado essas medicações, perdão? No caso do diabetes, quando a RAC está acima de 30, e no caso dos não diabéticos, quando a RAC está acima de 300. Uma dúvida frequente é o uso dessas medicações, o IECA ou BRA, de acordo com a taxa de filtração glomerular. Então, é muito importante eu falar para vocês. Se o paciente está em uso de IECA ou BRA e apresenta uma taxa de filtração menor do que 15, a gente pode e deve manter essas medicações. Agora, se o paciente tem uma taxa de filtração menor do que 15 e ainda não iniciou essas medicações, é melhor que não inicie. A gente aguarde, observe a função renal e inicie, ou se a taxa de filtração glomerular recuperar, ficar acima de 20, ou se o paciente entrou em diálise, a gente já pode iniciar de maneira mais segura. Os cuidados principais com o uso do IECA e do BRA é a hiperpotassemia, o potássio alto, e a estenose da artéria renal bilateral. A outra classe de medicações que a gente pode e sempre que puder deve associar ao uso do IECA ou BRA é essa classe de inibidores de SGLT2, a dapagliflozina, a empagliflozina, por exemplo. Quando que essas medicações são indicadas? Como a gente já falou, no diabetes, quando a taxa de filtração está entre 25 e 75, e no paciente que não tem diabetes, quando a RAC está acima de 300 mg por grama. Quais são os cuidados, as contraindicações para essas medicações? O diabetes tipo 1 e a taxa de filtração glomerular muito reduzida, abaixo de 20. A terceira classe, que sempre que possível tem que ser adicionada às 2 medicações anteriores, é o poupador de potássio. O que está disponível hoje no SUS é a espironolactona. Quais são as melhores indicações para essa medicação? A hipertensão resistente e a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Quais são os cuidados para usar a espironolactona? A hiperpotassemia refratária, que acontece principalmente quando a taxa de filtração cai para baixo de 30 ml por minuto. Então, o que está na tela aqui é a medicação padrão no Sistema Único de Saúde para retardar a progressão da doença renal crônica. São 3 medicações que sempre que possível têm que ser usadas em conjunto, não é uma substituindo a outra. O IECA, o BRA, o inibidor do SGLT2 e o poupador de potássio. Agora, falando um pouquinho de tratamento das comorbidades, a hipertensão arterial, é importante a gente tratar essa doença com metas. Para a maioria dos pacientes, a pressão ideal é 120/80. Né? E aqui eu trago para vocês um exemplo sequencial de uso de medicações para a gente atingir esse alvo. É claro que a modificação de estilo de vida, as modificações de estilo de vida, a gente sempre vai aplicar. O paciente seguindo essas modificações ou não, a gente precisa fazer tudo para atingir a meta de pressão arterial de 120/80 para a maioria dos pacientes. Então a gente usa o IECA ou BRA. Se não controlou, a gente adiciona um diurético. Se não controlou, a gente adiciona uma medicação com efeito vasodilatador. E se a gente não controlou a pressão, a gente adiciona, por exemplo, a espironolactona no caso da
hipertensão resistente. Então eu estou citando alguns exemplos de posologia para essas medicações que eu vou ler aqui para vocês. O enalapril, 5 a 20 miligramas, 2 vezes por dia. Ele funciona melhor 2 vezes por dia. A losartana basta 1 vez ao dia, 50 a 100 miligramas. O diurético, se o paciente tem uma taxa de filtração glomerular acima de 35 ml por minuto, a gente recomenda a hidroclorotiazida, 25 miligramas por dia. Se o paciente tem uma taxa de filtração glomerular menor do que 35 ou tem uma congestão importante pulmonar, hipervolemia, edema, aí a gente recomenda a furosemida, que não tem exatamente uma dose máxima, né? Mas a gente começa com 40 a 80 miligramas por dia. Exemplos de medicações com efeito vasodilatador são o anlodipino, a hidralazina, a metildopa, a clonidina, etc. Tratamento do diabetes. Vale a mesma coisa que eu falei para a hipertensão arterial. A modificação de estilo de vida é muito importante, mas o paciente fazendo ou não, a gente precisa buscar a meta. A meta do diabetes, ela tem que ser individualizada, alguma coisa entre 6,5% e 8%. Como que a gente faz essa individualização? No paciente jovem, com alta expectativa de vida, que ainda não tem nenhuma complicação macrovascular, um infarto, um AVC, uma doença arterial periférica, por exemplo, o paciente que tem baixo risco de hipoglicemia, o paciente que tem alta capacidade de identificar e tratar a hipoglicemia, a gente pode ser um pouco mais agressivo na meta. Essa meta pode ficar mais perto de 6,5%. Por outro lado, se a gente está diante de um paciente idoso, com baixa expectativa de vida, que já tem complicações macrovasculares do diabetes, que tem alto risco de hipoglicemia, que tem uma baixa capacidade de identificar e tratar a hipoglicemia, não é seguro a gente ter uma meta de hemoglobina glicada muito agressiva. Então, para essa população, a gente pode estipular uma meta mais perto de 8. O controle da dislipidemia é também muito importante no tratamento da doença renal crônica, na prevenção dos agravos. O que eu trago para vocês aqui é uma recomendação simplificada que pode muito bem ser utilizada na prática. Para tratamento da hipercolesterolemia no paciente com doença renal crônica, está indicada a estatina com ou sem ezetimibe. Com qual meta? No mínimo um LDL abaixo de 100 e um LDL abaixo de 70 para aquele paciente que já teve um evento cardiovascular. A hipertrigliceridemia, ela tem uma particularidade na doença renal crônica. A gente tem que sempre aplicar as modificações de estilo de vida, claro, assim como no tratamento da hipertensão, do diabetes e do colesterol, mas para o paciente que tem algum grau de doença renal crônica, não é seguro combinar o fibrato com a estatina, pelo alto risco de toxicidade renal e muscular. Então a gente recomenda o uso de fibrato somente se o triglicéride ultrapassa 1.000 nessa população. Outra coisa que faz parte do tratamento da doença renal crônica é a prevenção de toxicidade por medicamentos. Os anti-inflamatórios são proibidos para quem tem uma taxa de filtração glomerular abaixo de 60 ml por minuto. E muitas medicações requerem um ajuste de dose de acordo com a taxa de filtração glomerular. Eu vou mostrar algumas medicações que são as mais comuns que a gente precisa utilizar, como que a gente utiliza elas de maneira segura, de acordo com a taxa de filtração glomerular. Aqui eu estou mostrando os analgésicos. Já que o paciente com doença renal crônica não deve usar e abusar de anti-inflamatórios, é claro que a gente não pode deixar ele com dor. Então tá aqui, tá uma lista, eu estou mostrando para vocês, uma lista de medicações analgésicas de baixo poder, analgésicos fracos e analgésicos fortes também, que a gente pode usar nessa população para não deixar essas pessoas com dor, né? A dipirona, por exemplo, ela tem uma grande margem para utilizar mesmo nas pessoas com doença renal avançada. O paracetamol e a escopolamina, a mesma coisa. O tramadol, a gente já precisa usar com um pouquinho mais de cautela nos estágios 3 para frente, estágio 3, 4 ou 5, mas ainda assim a gente pode usar com ajuste de dose. A mesma coisa a codeína
e a gabapentina, por exemplo. Não são só esses analgésicos, mas aqui eu trago os principais que você pode utilizar no seu paciente com doença renal crônica, de acordo com o estágio da doença renal. Aqui são alguns exemplos de antibióticos que também vão requerer o ajuste de acordo com a taxa de filtração glomerular. Então eu mostro para vocês aqui a cefalexina, a amoxicilina, o uso combinado da amoxicilina com clavulanato, a norfloxacina, ciprofloxacino, levofloxacino, um antifúngico fluconazol e um antiviral aciclovir. Todas essas medicações podem ser usadas na doença renal crônica, mas precisam de alguma cautela conforme vai piorando a taxa de filtração glomerular, o nível, o estágio da doença renal crônica. Os antidiabéticos também têm várias opções e têm também várias cautelas. Vou dar um exemplo da metformina. No estágio 1, 2 e 3, a gente pode usar 500 até 2.000 mg de metformina. No estágio 3B, 500 até 1.000 mg por dia. Taxa de filtração abaixo de 15, estágio 4 e 5, é melhor a gente evitar a metformina. Aí vou dar um outro exemplo, a insulina, que é a última linha dessa tabela. Na fase 1, 2 e 3, geralmente a gente mantém a dose que a gente usa na população geral. Da fase 3 em diante, do estágio 3 da doença renal crônica em diante, a gente começa com uma dose menor e vai tateando. E aí tem aí a lista de outras medicações que você pode usar no seu paciente com diabetes, lembrando que o diabetes é a principal causa hoje de doença renal crônica no Brasil e no mundo também, né? No Brasil empata aí com a hipertensão, mas controlar o diabetes é muito importante porque é uma condição muito frequentemente associada com doença renal crônica. E a última tabela que eu quero mostrar para vocês é o uso das medicações para dislipidemia no paciente com doença renal crônica. A simvastatina, a gente tem que usar uma dose menor no estágio 4 e 5. A atorvastatina, 10 a 80 mg em qualquer fase, em qualquer estágio, né, da doença renal crônica. A rosuvastatina, a gente tem que usar uma dose menor no estágio 4 e 5. Para triglicérides, tem a gemfibrozila, que é um uso mais liberado, tem no SUS essa medicação no alto custo. O fenofibrato a gente tem que evitar no estágio 5 e o ciprofibrato tem poucos dados a partir do estágio 2. Então a gemfibrozila é a medicação mais segura que a gente tem pelas diretrizes vigentes no momento para a doença renal crônica, né? E por fim eu quero falar da prevenção quaternária da doença renal crônica. A gente reforçou bastante que a doença renal crônica tem as fases iniciais 1 a 4, que o paciente não precisa fazer diálise, mas tem também o estágio 5 que o paciente precisa fazer diálise. E nessa hora a gente tem que ser muito consciente, a equipe de saúde tem que ter uma maturidade para aplicar, para fazer a prevenção quaternária. O que é isso? Em primeiro lugar, não causar dano. Pensar muito se é ideal, se vai dar benefício para o paciente fazer diálise, por exemplo, para um paciente que tem um câncer avançado sem proposta terapêutica. Para um paciente que tem disfunção orgânica grave, além da renal, a diálise pode ser muito complicada e até prejudicial para essas pessoas. Paciente que está num ritmo de perda progressiva de funcionalidade, por exemplo, por uma demência vascular, um Alzheimer, e aquele paciente que mesmo lúcido e orientado não quer fazer diálise, ele tem esse direito. Então a gente não pode causar dano e esses são alguns exemplos de situações. Para a gente poder avaliar o prognóstico e dividir esse resultado junto com os nossos pacientes, tem uma série de classificações, de equações que podem ajudar a gente, de escalas, né? Que podem ajudar a gente a definir isso junto com o nosso paciente. Eu estou citando algumas e colocando a referência para quem quer se aprofundar nesse assunto tão importante. E lembrar que esses pacientes, não só eles, né, mas que principalmente esses pacientes com doença renal crônica avançada, que geralmente têm muitas comorbidades junto com a doença renal crônica, elas precisam de um cuidado integral. Tratar a sua dor, a sua ansiedade, a depressão, seu déficit cognitivo. O tratamento não dialítico
tem que ser frequentemente avaliado, não só a diálise, né? E às vezes uma diálise paliativa, uma diálise adaptada para os sintomas daquele paciente. Ele precisa de suporte social, psicológico, espiritual. Ele precisa sempre que possível utilizar para esse paciente diretrizes antecipadas de morte, cuidados especiais para o fim de vida e dar um suporte para o cuidador. É claro que para fazer tudo isso a gente tem enormes desafios, como falta de financiamento, uma política pública clara e a falta de equipe multiprofissional disponível para a gente fazer tudo isso. Mas é importante, claro, a gente falar que isso é importante. Bom, a gente está chegando no final dessa nossa aula 4, espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês então na aula 5 e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem contatar a gente, a Secretaria de Saúde, por meio desse e-mail. Muito obrigado.